pastor Wander. Glorificado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6 e o verso 18. Glória a Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, o verso 18. Glória a Deus. Muitos irmãos ainda estão procurando. Mas assim nos diz a palavra do Senhor. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E ainda na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 4, versos 6 e 7. Aí está bem pertinho, diz assim a palavra do Senhor, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Tomai o vosso assento. Glória a Deus. Meus irmãos, a última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre como Jesus nos ensinou a orar. E hoje eu gostaria de complementar aquele ensino daquela vez e falando sobre o poder da oração. É claro que eu demorei bastante ter essa oportunidade devido ao acidente que eu sofri. Eu ministrei aqui numa terça-feira e na quinta-feira eu sofri aquele terrível acidente. Como é conhecido de todos os irmãos, eu fui atropelado por uma novilha, tive 8 costelas fraturadas, e fraturei 2 costelas à frente e atrás, foram 10 fraturas. Tive a perfuração do diafragma, precisei fazer a retirada do baço, tive a perfuração de um pulmão e de um rim. E eu me lembro que quando eu cheguei ali ao hospital, a médica que fez as tomografias, eu me lembro que ela disse aos outros 2 médicos, e eu ouvi quando ela disse bem perfeitamente, esse senhorzinho não tem jeito para ele. Esse, infelizmente, já foi. Mas eu me lembro que o Dr. Jorge disse assim, eu vou operar ele e ele vai sarar. Ao mesmo tempo que eu ouvi aquela palavra negativa, eu ouvi uma palavra positiva. Eu ouvi quando o Dr. Jorge perfeitamente disse, não, eu vou operar ele vai sarar. Ele é muito forte. Eu me lembro que ele disse, ele é muito forte, chegou até aqui, então ele vai sobreviver. E graças a Deus, estou tendo hoje essa oportunidade de poder falar com os irmãos. E eu me preparei nesta noite para falar com os irmãos sobre o aspecto do poder da oração, feita por uma pessoa, em conjunto, 2 pessoas, e feita de um modo coletivo pela igreja que se reúne, pelo um agrupamento de pessoas como nós estamos aqui, e como Deus opera quando a igreja se reúne num propósito de orar e buscar a sua presença. E eu me preparei essa noite para falar com os irmãos baseada nesse aspecto da oração, no poder da oração, porque a necessidade que nós temos
nesses dias, meus irmãos, de buscar a presença de Deus, a face do Senhor, ela é muito grande. Como também nós necessitamos, como o pastor Roberto está projetado em seu coração, de falarmos sobre a pessoa do Espírito Santo e a necessidade que temos de ver a operação milagrosa do Espírito Santo em nosso meio, batizando crentes, renovando vidas, dando os dons espirituais à igreja. Porque Ele move aqui entre nós, é Ele que está presente aqui. Jesus diz, eu vou, mas vou enviar o Consolador, e Ele ficará convosco e vos ensinará todas as coisas. É claro que o nosso tempo hoje está bastante resumido, nem sei se eu poderei chegar ao final, falar sobre o que eu gostaria de falar, mas Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo 5 e o verso 16, ele diz que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. E quando eu li esta passagem, eu logo me lembrei do profeta Elias, porque ele orou sozinho, tanto que quando ele reuniu o povo, a nação de Israel, que ele afrontou aquele grande número de falsos profetas, os profetas de Baal, que eram 450 profetas, ele mesmo diz, eu sozinho fiquei por profeta do Senhor, e vocês são 450. Ele abriu uma oportunidade para que eles clamassem ao Deus deles primeiro. Tanto que ele diz, vocês podem clamar o Deus de vocês, e eu vou clamar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse será Deus aqui em Israel. A situação de Elias, meus irmãos, era fazer com que a nação de Israel entendesse, e ele queria conduzir a nação a acreditar, a crer, e voltar-se para Deus, e mostrar que a graça de Deus era presente naquele momento. Tanto que ele estava irado contra os profetas de Baal. Tudo o que acontecia naqueles dias, eles queriam atribuir a Baal. Se a chuva vinha, eles diziam que era Baal. A terra produzia mantimentos, eles diziam que era Baal. E Deus estava ficando distante, ninguém queria mais se lembrar de Deus, a não ser de Baal. E Elias propôs no seu coração, para mostrar à nação de Israel, que o Deus verdadeiro era o Deus da nação de Israel. E é tão interessante, que ele diz, olha, não vai chover por 3 anos e meio, se não for segundo a minha palavra. Ele ordenou que não haveria chuva, e não houve chuva. Depois ele ordenou que houvesse chuva, e houve a chuva. E naquele período ele fez com que a nação, com que os profetas de Baal entendesse que quem mandava mesmo e quem ordenava era o Deus verdadeiro, o Deus da nação de Israel, o Deus de Elias. Mas quando ele faz esse propósito de levar e conduzir a nação à presença de Deus, a um reconhecimento que eles estavam adorando, e eles entraram numa apostasia terrível, numa idolatria terrível, abandonando aquele Deus que tirou eles com o braço forte lá do Egito. Ele queria trazer a eles. E nós entendemos que Elias, ele queria que o povo se voltasse para Deus. Ele queria que o povo entendesse que só a graça de Deus é capaz
de fazer o homem caminhar no seu dia a dia e adorar o Senhor. E ele olha para aqueles 450 profetas. É claro que nós não vamos falar mais sobre o fundo dessa mensagem do profeta Elias, porque o nosso tempo não é suficiente para isso. Mas quando ele chama os profetas e diz: olha, nós vamos preparar aqui um altar e vamos oferecer sacrifício aos deuses. Vocês ofertem o sacrifício ao vosso Deus, e eu vou ofertar o sacrifício ao meu Deus. Como vocês são 450 e eu sou sozinho, então vocês ofertem primeiro. Clame ao vosso Deus. É um desafio, irmãos, para quem teme ao Senhor. É um desafio para quem conhece a Deus. É um desafio para quem teme ao Deus Todo-Poderoso. É um desafio para quem conhece a palavra de Deus. Para quem desfruta da presença do Eterno. Que desafio terrível. E a Bíblia diz que eles começaram a clamar, se retalharam. Elias, zombando deles, dizia: clame mais alto, peça mais um pouco. Ele pode estar dormindo, é um Deus, pode estar viajando. E eles clamaram e clamaram e clamaram e não obtiveram resposta, porque eles estavam clamando por um Deus morto que nada podia fazer por eles. Quantas pessoas nos nossos dias deixam de clamar ao Deus de Israel para clamar a um Deus morto que nada pode fazer por ele? Mas a igreja tem a alegria de dizer: eu clamo pelo Deus do céu que criou os céus e a terra. E quando eles clamaram, não tiveram resposta. A Bíblia diz que Elias diz: agora eu vou clamar ao meu Deus. Mas antes de clamar, a Bíblia diz que ele consertou o altar que estava quebrado. Chamou as pessoas para reparar o altar. Às vezes, irmãos, você não está tendo resposta da sua oração e você não sabe porque você não consegue receber a bênção de Deus. Está faltando você reparar o seu altar, ver se alguma coisa não está impedindo a sua oração chegar à presença de Deus. Mas diz a Bíblia que quando ele olhou o altar que estava quebrado e consertou o altar, ele se chegou ao Senhor. E é isto que Tiago está dizendo, que a oração feita por um justo, um homem, só um homem, foi capaz de mover o céu com a sua oração. E a oração, meus irmãos, é um elo de ligação para comigo e o meu Deus. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Quando eu estou orando, Deus está me ouvindo. Eu me achego a Ele. E a Bíblia diz que Ele se inclina para ouvir a minha oração, o meu clamor. É eu e Deus, é eu conversando com Deus, é eu adentrando as mansões celestiais. Que privilégio glorioso que a igreja desfruta, que o crente salvo em Jesus, lavado pelo sangue do Cordeiro, temente a palavra, que acredita na palavra, tem que é de chegar à presença de Deus através da oração. Esse elo de ligação do homem-Deus, o homem tão pequenino, nada mesmo pode se assim considerar. Mas diante de um Deus tão grande, quando Ele abre a sua boca para falar, Deus se inclina para ouvir o seu clamor. Mas quando Elias ofereceu aquele sacrifício, no altar já consertado, a Bíblia diz que ele diz: Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Israel.
Quando ele diz Deus de Abraão, ele estava dizendo para a nação que estava presente ali: olha, quando Deus apareceu ao patriarca, ele diz: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque eu vou fazer de ti uma poderosa, uma grande nação. Ele estava dizendo: o Deus de Abraão, o mesmo Deus que apareceu lá, o pai Abraão, o pai de vocês, o nosso pai, é o mesmo Deus que vai responder hoje aqui as nossas petições. Quando ele fala o Deus de Isaac, ele está mostrando para a nação de Israel que em Isaac se cumpriram as promessas do Pai Eterno feitas ao patriarca Abraão. E quando ele diz Deus de Israel, como se ele dissesse, dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele estava dizendo que o Deus de vocês, o nosso Deus, ele vai responder com fogo, porque ele é o Deus verdadeiro. E quando ele faz aquela oração diante de Deus, dizendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, ele diz: responda agora com fogo e mostre para este povo que segundo a tua palavra eu fiz todas essas coisas, eu fiz esse desafio aos profetas de Baal, responde com fogo. Não falou muito não, meus irmãos, foi uma oração bem curtinha. Não é por muito falar que Deus te atende, mas é quando você ora com fé, com confiança, com temor ao Senhor. E a Bíblia diz que naquele momento desceu fogo do céu. Então a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Mas também, nós vemos na Bíblia Sagrada a oração feita por duas pessoas. Isto pode ser o esposo e a esposa, um filho e o pai, o filho e a mãe. Problemas difíceis para resolver, mas o filho chama a mãe e eles oram juntos. Adoram o Senhor juntos, cantam juntos, buscam a face de Deus juntos. Porque quando Paulo e Silas estavam na prisão, diz a Bíblia que ele, estando lá, com seu corpo lacerado, Silas e Paulo, sofrendo a humilhação do encarceramento, tendo pés presos no tronco, as costas laceradas por açoites, no meio desse grande sofrimento, no entanto, diz a Bíblia que eles oravam e cantavam hinos a Deus. Irmãos, o sofrimento que você está passando não pode roubar o desejo, tirar o desejo do seu coração de ser um adorador fiel ao Senhor. As tribulações, e nós aprendemos com a experiência que a alegria do crente vem do interior, independe das circunstâncias externas ou perseguições, e essas coisas não podem roubar a paz, a alegria que há no interior da nossa vida, dentro de nós, no nosso coração. Diz que eles cantavam hinos, louvavam a Deus, e enquanto eles cantavam e oravam, a Bíblia diz que veio de repente um terremoto e abriu a porta do cárcere, e todos que estavam naquela prisão foram soltos. Deus pode mandar um terremoto para livrar você das mãos de Satanás. Deus pode mandar um vendaval para livrar você de algo pior que poderia te acontecer no dia de amanhã. Deus é capaz de destruir
todas as fortalezas do inimigo para cuidar da sua alma, da sua vida. Contanto que ele pode permitir você estar lá, como permitiu Daniel entrar na cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego, lá na fornalha de fogo ardente, Jeremias no calabouço e outros mais, como Paulo e Silas foram parar na prisão, sofreram açoites, passaram por dificuldades, por humilhações, mas mesmo assim, eles não deixaram de confessar que eles serviam ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E para encerrar, os irmãos viram que eu estou assim pulando um pouco, porque o nosso tempo é bastante resumido. Eu quero encerrar com a oração coletiva da igreja. Quando esta igreja se reúne, que ela tem um propósito. Quando esta igreja se apresenta ao Deus Todo-Poderoso, quando esta igreja, esse agrupamento de pessoas, que nós chamamos de igreja local, porque nós estamos aqui hoje num agrupamento de pessoas que nós chamamos de igreja local, a igreja Assembleia de Deus que está em Cacoal, que serve ao Senhor, que recebe batismo com o Espírito Santo, que acredita no poder da oração para a cura dos enfermos, que acredita no poder da oração para Deus abrir portas de emprego, que acredita no poder da oração para Deus mover montanhas das famílias que estão sendo prejudicadas. Quando esta igreja se reúne, há um propósito no coração de cada crente, que é de falar com Deus de um modo coletivo e buscar a face do Senhor. Diz o texto do capítulo 12 do livro do Atos dos Apóstolos, de 2 homens, de 2 apóstolos, de 2 servos de Deus. A perseguição era tamanha, morte, prisões, lutas, dificuldades. Diz que Tiago já havia sido morto, já não existia mais. Herodes já havia mandado tirar a vida do apóstolo Tiago. E Pedro foi para a prisão, aguardar o momento da sua morte também. Por amor ao Evangelho de Cristo, por amor à pregação da palavra, eles foram parar em prisões. E Tiago perdeu a sua vida como um mártir por causa da palavra de Deus. Mas diz o verso de número 5, do capítulo 12, do livro do Atos dos Apóstolos, que Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja, meus irmãos, é a igreja. Imagine, se a oração de um justo pode muito em seus efeitos, imagine uma igreja unida num só nome, numa só fé, numa só palavra, orando em favor de alguém que precisa de uma oração intercessória. Enquanto ele estava na prisão, guardado pelo menos por 16 soldados, uma segurança tão grande, que parecia ser o maior assassino, que parecia ser o maior traficante, que parecia ser o maior terror da cidade. Mas diz a Bíblia, que mesmo guardado ali entre os soldados, ele ainda estava dormindo, estava tranquilo, porque sabia que a sua vida pertencia a Deus. E enquanto ele estava lá, a igreja estava orando, intercedendo ao seu favor. Enquanto ele estava guardado diante da porta
porta da prisão. Diz a Bíblia que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão onde estava o apóstolo Pedro, porque a igreja estava orando por ele. Este é o poder da oração, irmãos. Este é o poder da oração. Os patriarcas venceram pela oração. A nação venceu por a oração. Os profetas venceram pela oração. Jesus venceu pela oração. Os discípulos venceram pela oração. Os evangelistas venceram pela oração. A igreja primitiva venceu pela oração. E a igreja de Cacoal vence pela oração. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Se você está de pé, se a sua família está de pé, se lá na tua casa as coisas vão indo bem, se você que estava enfermo está curado hoje, se você é batizado com o Espírito Santo, tem dons de profecias, de interpretação de línguas, dons espirituais do Espírito, é porque a igreja vive e dá o poder da oração. E sem oração nós não podemos viver muito tempo. Ore, meu irmão, busque a presença de Deus. Não deixe de orar. Coloque tudo que está em seu coração diante de Deus e converse com Ele aqui nesta noite. Fale com Ele as suas necessidades. Conte para Ele onde está a tua dor. Conte para Ele onde está o teu problema. Conte para Ele o que é que está te prejudicando. Conte para Ele a tua vida nesta noite, porque Ele vai abrir portas para você e a tua casa será uma bênção. Porque se você orar com essa igreja, se você pedir oração desta igreja, essa igreja vai orar em seu favor e Deus vai abrir as portas para você lá na sua casa. Glória a Deus. Aleluia. Sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Quantas pessoas aqui estavam presas em cadeias de Satanás, mas a igreja levantou um clamor, levantou a sua voz em oração, e vidas foram salvas. Pessoas que viviam na macumbaria, nas drogas, nos vícios, na prostituição, praticando toda sorte de pecado, toda sorte de maldade, mas quando a igreja se reúne e começa a orar e dizer: Jesus, salve vidas para o teu reino, o Espírito Santo vai lá e toca no coração, e ele vem chorando e aceitando Jesus como Salvador. Porque o poder da oração, feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Feita por duas pessoas, foi capaz de mover o céu e Deus abrir um cárcere e sair todos da prisão e haver ali a salvação de um carcereiro. E quando a igreja reunida, numa oração prolongada, num clamor, num só pedido, numa só voz, numa só fé, num só entendimento, clamando por um só nome, Deus, Jesus, olha para o nosso pastor que está lá na prisão, aguardando a hora de morrer. Cuida dele, faça alguma coisa, tira ele da prisão. E diz a Bíblia que Deus ouviu a oração da igreja naquele momento, num conjunto de fé, de adoração ao Senhor. Glória a Deus.
tinha Pedro na prisão, vigiado por 16 soldados. Todavia, a igreja primitiva tinha a convicção de que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E a oração de um modo intenso e contínuo a respeito da situação de Pedro foi a oração deles e não demorou ser atendida. Meus irmãos, a intenção de Deus é que o seu povo se reúna para a oração definida, perseverante. A palavra de Jesus, quando ele diz: a minha casa será chamada casa de oração. Quantas vezes nós chegamos aqui, nem sequer dobramos os nossos joelhos para orar. É triste eu ter que dizer isto. Quantas vezes nós chegamos aqui, sentamos aí, junto com o nosso vizinho de banco, contamos uma história, fazemos negócio, sorrimos, esquecemos que estamos na casa de Deus, não tiramos um momento para falar com Jesus, não tiramos um momento para falar com o Espírito Santo, para dizer pelo menos obrigado, Espírito Santo, porque eu saí da minha casa para vir aqui e tu veio comigo e me guardou em toda esta caminhada. Não tira um momento para dizer: Jesus, eu te agradeço pela vida que tu me deste, pelo perdão dos meus pecados, pela salvação e a remissão pelo teu sangue. Não tira um momento para falar com Deus.